Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem. Pessoal, vou falar de um vídeo muito legal, muito marcante, histórico. Estamos perto da época da Copa do Mundo, um ano marcante aí. E, pô, nada melhor do que falar de futebol e algumas histórias minhas da época de escola e alguns jogos marcantes que eu tive na minha adolescência, certo? No meu tempo de escola, de oitava série, primeira série, segunda série do ensino médio. Bom, não sei nem por onde começar, mas eu sei que esse vídeo vai ser muito legal. Ele vai ser demais. Bom, quando eu era mais novo, nos meus 13, 12, 11, dos 11 aos 14 anos de idade, eu era muito bom de bola. Na escola eu era sempre um dos primeiros a ser escolhido para pertencer a algum time. E em algumas épocas da escola, né, tem as interclasses, certo? Tem as interclasses. E na oitava série, aqui na escola Péricles Galvão, na rua que eu moro aqui, tem uma escola que eu frequentava quando eu era moleque, e eu estava na oitava série B, se eu não me engano. A gente estudava à tarde e a gente era da oitava B, oitava série do ensino fundamental B. E tinha o time da manhã, que era a oitava A. E cara, mano, era uma rivalidade digna de Brasil e Argentina, de Corinthians e Palmeiras, de Flamengo e Vasco, de Grêmio e Internacional. Era uma rivalidade digna de um clássico nacional dessa magnitude, de um Real Madrid e Barcelona. Era uma rivalidade ferrenha. Nada de briga, nada de sair no soco nem nada. Era a rivalidade na bola, na quadra, que era, a gente jogava futsal, né? E o nosso time era o CJ no gol, que eu tenho até hoje ele nas redes sociais. Era um baita de um goleiro. O CJ mora no Japão hoje. Tá lá no Japão. Um baita de um goleiro, CJ. O cara era muito bom no gol. Era o nosso goleiro. Aí tinha eu, que era o meia de armação, de criação de jogadas e de fazedor de gols também. Eu era aquele que dava os passes, que articulava o jogo. E tinha o Chico, que era um baita de um jogador também, jogava muita bola, fazia muito gol, era troncudo, tá ligado? Ele era ele era durão, ele partia para cima, sabia jogar, sabia controlar a bola. Tinha o Silvanei, que talvez fosse o melhor do time. Talvez o Silvanei fosse o melhor do time, que inclusive, infelizmente, ele acabou sendo preso, ficou encarcerado depois. Infelizmente, acabou se envolvendo com alguma coisa errada. E aí acabou sendo preso, ficando encarcerado. Mas jogava muita bola, um cara gente boa demais. Ele era magrinho, assim, alto. Jogava muita bola, fazia muito gol, sabia controlar a bola. E tinha o Buiú, que inclusive eu vi ele esses dias passando de carro aqui, jogava muita bola também. A gente tinha um time épico. O Buiú, negão, jogava muita bola, fazia gol pra caramba também, sabia controlar a bola, sabia driblar. O time inteiro era completo, o nosso time era completo. E a gente representava em quadra. A gente jogava muita bola. E aí teve um tempo que a gente enfrentou o time da oitava A numa interclasse que raramente acontecia. Acho que aconteceu uma ou duas vezes em toda a nossa história ali na escola, nessa época de oitava série, e a gente enfrentou um time à altura, só que superior ao nosso. Superior ao nosso. Pelo menos o resultado mostrou isso. Nosso time era fenomenal, todo mundo jogava bem. E tinha o Miguel, que inclusive eu falei com ele agora há pouco no WhatsApp, um cara gente boa demais, que era raquítico, era pequenininho, era o reserva número 1 do nosso time,
era aquele que, quando tinha que sair alguém, ele entrava, ele era o primeiro a entrar. E ele era pequenininho, corintiano, jogava razoavelmente, mas era aquele cara que a gente deixava ele de reserva, como o primeiro reserva. E ele jogava bem, só que a gente estava naquela época acima, e a gente também era mais velho, era maior que ele e tal. Mas ele jogava benzinho também. Hoje ele é maior do que todo mundo de nós. Hoje ele tá troncudão, tá altão, tá fortão. E ele é maior do que todos nós. O Miguel, que era o mais fraquinho, hoje tá mais forte que todo mundo. E ele era o primeiro reserva. E nosso time era muito bom. Só que a gente enfrentou o time da oitava A, que eu não vou saber de todos os jogadores. Acho que de dois eu não vou saber. A gente tinha o CJ no gol, que era um baita de um goleiro. Só que os caras tinham o Alan, que trabalhou na reciclagem ali num tempo na escola. Eles tinham o Alan, que era uma muralha, mano. O cara era forte, troncudo, e era uma muralha. O cara era uma muralha. E eles tinham o Alan no gol, eles tinham o Denis, São Paulino roxo, sempre estava com a camisa do São Paulo, jogava muita bola também. São Paulino roxo, jogava muita bola, o Denis. Eles tinham o Igor, era o Alan no gol, Denis na linha, Igor, que também jogava muita bola. O Igor era um cara rápido, ligeiro, jogava muita bola. O Denis, e tinha mais dois, que esses dois eu não vou saber quem eram. Não lembro quem eram. Eu não vou lembrar quem eram esses outros dois. Mas o time dos caras era muito bom também, muito bom. E naquele dia em específico eles se mostraram superiores e venceram a gente por 5-3 na decisão ali na interclasse. Eles venceram a gente por 5-3, mas foi um jogo épico, foi um jogo memorável, um jogo inesquecível que eu vou sempre lembrar até a minha velhice se eu chegar lá. Até a minha velhice, quando eu chegar lá, na minha velhice eu vou lembrar desse dia, desse jogo, que eu não lembro quantos gols eu fiz, se eu fiz gol, se eu não fiz gol, quem fez gol, eu não vou lembrar, mas eu lembro do resultado da partida. E eu lembro que o Alan, eu lembro que eu perdi um gol, os caras falaram que eu perdi um gol que tava na cara, era só eu chutar pro gol que o gol tava livre. Só que eu não vi a bola. Eu lembro desse momento da partida, que os caras, pô, mano, você perdeu um gol lá que tava feito, cara. Era só você empurrar a bola pra rede e você não chutou. Aí eu falei, mano, mas eu não vi a bola, cara. Tava foi acho que um escanteio que foi cobrado, e aí eu não vi a bola. O goleiro, que era o Alan, que era uma muralha, ele defendeu, mas aí sobrou a bola. Naquela rebatida, naquele rebote que deu, a bola sobrou no meu pé, mas eu não vi ela. Ela foi tão rápida a jogada que eu acabei perdendo a chance de encostar o resultado, acho que a gente estava perdendo de 5-3, ou já estava algum resultado, eu poderia ter diminuído o resultado, ou ter empatado a partida, não sei. E aí os caras acabaram ganhando de 5-3, foi um jogo fantástico. Os meus contatos aí que lembrarem desse jogo, como foi, quem fez os gols, como foi a partida, quem tiver mais memória nesse dia vai lembrar. Era eu, o CJ no gol, um baita de um goleiro, CJ, Silvanei, Chico, Buiú e o... Quem? CJ no gol, eu, Chico, Silvanei e Buiú. Time fenomenal. Muito bem. Isso na oitava série. Aí passou um tempo, as coisas foram acontecendo, aí eu fui transferido. Passou um tempo, fui transferido, fui para outro lugar, lá para João Ramalho. Agora era outro time, bem montado também, um time bem feito, só que a gente tinha duas fragilidades. A gente tinha 3 grandes jogadores, que era eu, o André e o Edson. Inclusive eu tenho o Edson até hoje nos meus contatos, às vezes a gente se fala um pouquinho, rápido pelas redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp. A gente às vezes conversa. Era eu, o André, o galã do time. As meninas, todo mundo pagava pau para ele. Todas as meninas queriam ficar com ele, que era um cara boa pinta, um cara
grande, ele era alto, magrinho, assim, magro, mas alto e bonitão. As meninas, todo mundo queria ficar com ele. E o cara jogava muita bola, o cara sabia jogar bola, o cara sabia driblar, o cara sabia, tinha um chute longo, chute forte, sabia chutar bem a bola. Tinha o Edson, que também jogava muito bem. Eram os 3 melhores do time. Eu, o André e o Edson. A gente carregava o time nas costas. Só que a gente tinha um goleiro, que era o Luiz Fernando, que era fraco. O Luiz Fernando era um goleiro fraco e a gente tomou um gol até, inclusive, devido a uma falha dele lá, que acabou até contribuindo para a gente perder o jogo. E a gente tinha um outro, um neguinho, um baixinho, moreninho. Eu não lembro o nome dele, cara, eu não vou lembrar. Infelizmente eu não vou lembrar o nome dele. Ele era um moreninho, bem moreninho assim, baixinho. Ele não era ruim, mas também não era bom. Ele não era ruim, mas também não era bom. E a gente tinha um goleiro meia boca, bem meia boca para fraco, que era o Luiz Fernando. Era um goleiro que tinha medo de chute forte, ele tinha medo de receber chute forte, enfim, ele falhou no gol lá. E era esse o nosso time. Eu, o meio articulador, criador de jogadas, criador de aquele passador, né? Aquele cara que tem a habilidade do passe. Eu tinha um passe milimétrico, cara. Meus passes eram fantásticos. No meu auge como jogador de futsal, meus passes eram milimétricos, eram precisos, sabe, eu criava jogadas, driblava, conseguia armar a jogada. E eu dei um passe para ele e a gente acabou perdendo esse jogo também. Mas antes de eu falar da curiosidade desse jogo, o outro time, quem era? Eu não vou lembrar de todos, só vou lembrar de dois. Que era o Edipo no gol, inclusive eu tenho ele nos contatos nas minhas redes sociais. O Edipo, que foi um amigo meu de infância, que a gente estava sempre junto, eu ia na casa dele, a gente conversava. Hoje ele é vereador lá na cidade dele. Era o Edipo goleiro, também pegava muita bola, era um bom goleiro, o Edipo. E tinha o Juarez, que era o mestre do time, aqueles que todos temiam, o Juarez, o Carrasco, o Matador. E ele jogava na zaga, hein? Curiosamente, ele jogava retrancado, mas ele tinha um chute tão forte, ele era alto, indião, grandão assim, ele tinha um chute tão forte que todo mundo tinha medo do chute dele. Então, a hora que ele pegava a bola e já praticamente ia chutar. Ele pegava a bola, a única coisa que ele fazia era chutar pro gol. Ele pegava a bola, fazia alguma coisa e já emendava pro gol. Ele tinha um chute tão forte que todo mundo tinha medo do chute dele. Inclusive, hoje ele trabalha lá em João Ramalho ainda e trabalha consertando, fazendo adesivos, alguma coisa assim. Eu tenho ele também nos contatos nas redes sociais. E ele jogava retrancado na retaguarda, mas ele avançava e chutava por gol. E muitos chutes deles eram caixa. Acertava e fazia gol. Então eles tinham esses dois que eu lembro. Os outros eu não lembro. Era o Edipo no gol. Eles eram da 3ª série do ensino médio e a gente era da 2ª série do ensino médio, certo? Eu tinha idade para estar na 3ª série do ensino médio, eu acabei reprovando, repetindo de ano, porque eu abandonei a escola e tal, deixei de ir para a escola e acabei ficando atrasado. E aí eu era para estar no time da 3ª série, só que eu estava no time da 2ª série. E todos ali eram da 2ª série do ensino médio. E eles eram já da 3ª série do ensino médio. E era o Edipo no gol, o Juarez e mais uns caras lá que eu não lembro quem. Não lembro mais quem. Eu lembro desses dois. E curiosamente, como foi o resultado do jogo? 5-3 também para eles. A gente perdeu também de 5-3. E foi um jogo fantástico. Eu lembro, a única jogada que eu lembro dessa partida foi uma partida que eu estava ali no meio de quadra para trás. Eu peguei a bola. Eu sempre fui destro. Mas eu sabia, eu fui pegando um pouco de habilidade com a esquerda também, com o passar do tempo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a bola com a direita, joguei o pé para a esquerda, joguei a bola com o pé direito para a esquerda, fiz um toque
com a esquerda um toque triangular pro André ou pro Edson. E aí o André estava na direita, no meio de quadra, na direita, ele pegou e chutou, deu um chute forte e passou pelo goleiro. O goleiro deu uma falhada naquele gol também. Mas o chute foi forte demais, foi um bom chute. E aquele foi o nosso gol. Mas o meu passe foi primordial. Meu passe foi épico. Foi estilo de um passe de um Paulo Henrique Ganso. E aí eu joguei a bola com a direita para a esquerda, pro pé esquerdo. Para a esquerda eu fiz um passe cruzado, alongado para a direita. E ele pegou e... não sei se ele dominou, se ele chutou direto. E o Edipo não segurou a bola. E aí a gente perdeu também esse jogo de 5-3 e os caras foram campeões. Os caras foram campeões também. Só que tem mais 2 jogos que eu queria falar. Um aqui e outro lá também. Então esses foram os 2 jogos mais decisivos que eu enfrentei. E os 2 jogos, curiosamente, tiveram o mesmo placar. Em locais totalmente separados, com pessoas totalmente diferentes, né? Aqui a gente perdeu de 5-3. Lá também a gente perdeu de 5-3 num jogo fantástico. Os 2 jogos foram fantásticos, foram espetaculares. E teve 2 outros jogos que eu queria falar também, que marcaram a minha história como jogador de escola. Que foi aqui também, num dia que eu joguei muito bem também, e só que eu cometi uma infelicidade que acabou definindo a partida. Aqui teve a gente tinha um Betão, ele era maloqueirão, era do corre, por assim dizer, né? Era largadão, fumava e tal. E ele tinha problema de coordenação. Ele tinha problema de coordenação. Não sei onde ele está hoje, se ele está vivo, onde ele está. Ele andava todo troncho, assim, sabe? Porque ele tinha problema mesmo. Ele tem problema. Então ele tem problema de coordenação, de movimentação. Não sei se é de genética ou algum acidente que ele teve. Era o Betão. O Betão. E inclusive ele me bulinou algumas vezes na escola e fez com que eu parasse de ir para a escola, porque ele andava com os malucos, né? Os malucos que era da quebrada aqui e tal. E aí eu tinha medo dele, tinha medo dos malucos que ele andava. E aí ele começou a tacar papel em mim durante a sala de aula, e aí eu fiquei com medo, parei de ir para a escola, fiquei com medo dele e não fui mais para a escola. Mas depois de um tempo foi passando, aí a gente foi ficando mais normal, assim, né? Se tratando melhor. E aí a gente começou a jogar bola junto, na escola, tal. Formar um time, né? E aí nesse dia a gente enfrentou uns caras fortes também. Eu não sei se era um campeonato, se era uma interclasse ou se era só um jogo estratégico. Era um campeonato, Tinha até torcida, a grade ali estava cheia de meninas, as meninas gostavam de mim, elas ficavam me ovacionando, que eu era o galãzinho da escola, né? As meninas ficavam me ovacionando indiretamente, mas sempre jogando aquele charme para cima de mim, e eu queria demonstrar para elas jogando bola bem, né? E nesse dia eu joguei bola muito bem, só que a gente acabou perdendo também. Mas como foi? Os lances que eu lembro foi assim, a gente estava perdendo de 1-0, a gente tomou um gol de 1-0, eu não lembro como foi o gol, mas aí o que aconteceu? Eu peguei a bola e uma das jogadas que eu mais fazia era fingir que ia chutar e cortar a bola. Era um clássico do drible mais fácil que tinha para fazer, né? Então você finge que vai chutar e corta o cara e continua. E nesse dia eu fiz isso no time inteiro dos caras. Eu peguei a bola na zaga, lá na retaguarda, e fui avançando. Aí eu fingia que ia chutar e driblava o cara. Eu fiz isso no time inteiro dos caras. O time inteiro dos caras aceitou essa minha jogada. E aí quando eu tava chegando perto do gol, eu fiz isso de novo, passei pro Miguel. O Miguel nesse dia tava no time. O Miguel tava no time, eu passei a bola para ele foi e fez o gol e empatou o jogo. Cara, fiquei super feliz, porque o time dos caras era muito mais forte que o nosso. A gente era da 8ª ou da 7ª, e os caras, tipo, era do 1º ou da 8ª. Os caras eram marmanjo, mano. Nós era da ralé. Nós éramos os molequinhos. E nós enfrentamos esses caras que eram muito mais fortes que nós. E aí eu driblei o time inteiro dos caras, passei pro Miguel. O Miguel tava na esquerda, perto da trave esquerda. E aí ele só empurrou pro gol.
E a gente empatou o jogo. Só que, o que aconteceu? Logo na sequência, na jogada seguinte, os caras tiveram um escanteio. Eu fiquei na primeira trave do escanteio. Os caras estavam no escanteio da esquerda, né? Da esquerda do goleiro. Da esquerda do goleiro, assim. Aí os caras cobraram o escanteio. Eu estava na primeira trave. A bola bateu em mim e entrou. E enganou o Betão. O Betão estava no gol. E aí a gente perdeu de 2-1. Eu fui o herói do empate e o vilão da partida, porque graças à bola ter batido em mim e entrado, a gente perdeu de 2-1 aquele jogo. Mas foi um jogo muito da hora, eu lembro desse dia. E aí o que acontece? Aí tem, para fechar, teve um outro jogo que acho que antecedeu esse lá em João Ramalho. Foi lá em João Ramalho. A gente era da segunda série, acho. Acho que a gente era da segunda série, do ensino médio. E a gente foi enfrentar um time muito mais fraco que a gente. Não sei se era a sétima série, se era a sexta série ou se era a oitava série. Eu acho que era a sétima série. E a gente foi enfrentar os caras. Na segunda série do ensino médio, foi enfrentar um time bem mais fraco, uns molequinhos lá. E aí, o que aconteceu? Esse jogo foi 5-0 para nós. Eu fiz os 5 gols. Incluindo o gol mais bonito, talvez, da minha história como jogador de futebol, de futsal, de escola. Eu não era craque, tá? Eu não era craque. Tinha jogadores muito melhores que eu, como o Pupu, lá em João Ramalho, era um molequinho. Inclusive, ele jogou no Marília depois, se eu não me engano. Ele jogou no profissional do Marília, se eu não me engano. O Pupu jogava muita bola. Eu tinha inveja. Eu tinha inveja do cara, do tanto que o cara era melhor que eu. Eu queria sempre enfrentar ele para ganhar dele, porque eu tinha inveja dele. Eu tinha inveja dele porque ele era melhor que eu no futebol. E todo mundo pagava pau para ele, o cara era muito bom. O cara era craque, ele era craque. Pupu era craque. Jogava muita bola, só que eu queria ser melhor que ele, mas é claro que não era. E eu ficava com inveja, eu tinha raiva dele. Eu olhava para ele e não gostava dele, porque eu tinha raiva dele, eu queria ser melhor que ele. O Pupu jogou no Marília um tempo. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele jogava muita bola. Ele sabia dar chapéu, sabia driblar, ele dava muito esses finge que vai chutar e corta. Eu não caía nele. Quando ele ia dar esse drible em mim ele não passava. Que eu me ligava nesse. Era uma das jogadas que ele mais fazia, era fingir que ia chutar e driblar, tá ligado? Só que ele foi tentar fazer, ele fazia isso com todo mundo e todo mundo, ele passava por todo mundo. Ele fingia que ia chutar, driblava e passava, todo mundo aceitava ele, mas quando ele ia fazer isso comigo ele não passava. Comigo ele não passava, porque eu não deixava ele passar. Eu sabia que ele ia fazer isso. A hora que ele fingia que eu ia chutar, eu já sabia que ele ia continuar a jogada e comigo ele não passava, não. Mas ele jogava muito, ele era muito melhor que eu, não tem nem comparação. Mas enfim, aí a gente foi jogar com esse time aí. A gente estava na segunda série do ensino médio. Eu era um jogador bom, sabe, bom, mas não era craque, não era nada. Eu era só um jogador bom que sabia o que fazia com a bola, que sabia dar passe, sabia articular, criar jogada e tal. Mas nada de craque, não era nenhum craque. Tinha jogadores muito melhores que eu. E aí o que acontecia? A gente ganhou de 5-0 esse jogo. Acho que foi um jogo que precedeu esse do 5-3 lá em João Ramalho, da final. Acho que eu não tenho certeza. Mas talvez tenha um jogo que precedeu, que fez a gente ir para a final. E aí a gente ganhou esse jogo de 5-0. Eu fiz os 5 gols do jogo, incluindo um gol de atrás de meia quadra, com a esquerda. Eu peguei a bola, chutei com a esquerda, com o pé esquerdo, a bola foi no ângulo do goleiro. O goleiro só viu, só assistiu a bola passar. Ele nem foi na bola. O goleiro acho que nem foi na bola, ele só assistiu. A bola foi no ângulo assim, de trás de meia quadra, e a gente ganhou de 5-0. Foi o gol que eu nunca esqueci. Foi acho que o gol mais bonito que eu fiz, mas também num time mais fraco, né? O goleiro era baixinho também, não era muito alto, até porque era uma classe mais baixa, né? Mas foi um bom chute, foi um chute forte, um chute não foi tão forte, foi um chute forte, eu chutei de trás do meio da meia quadra, com a esquerda, a bola foi no ângulo esquerdo do goleiro, no alto, do goleiro que sofreu o gol, né? A gente estava
A gente estava de costas para o pátio da escola, onde ficava uma árvore ali, a gente estava de costas para aquele pátio, e o goleiro estava de costas para o refeitório da escola. O goleiro estava de costas para o refeitório da escola, e a bola foi no ângulo, no alto, assim, na esquerda dele. E a gente ganhou aquele jogo de 5-0. Só que depois, acho que logo, não sei se foi depois que a gente perdeu de 5-3 ou se foi outro jogo separado. Certo? Essa foi a minha história como um jogador de interclasse de escola. Uma história gloriosa, mas ao mesmo tempo fracassada, né? A gente teve, assim, acabou tendo, nos momentos mais decisivos, a gente acabou perdendo jogos, mas foi grandes jogos, partidas memoráveis, certo? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!